Leitura de ensinamento de Meixo Sama. Elevação espiritual e abundância. Rocam ministra Sandalice Nosquese. Bom dia a todos. Obrigada pela presença, obrigado aos que nos assistem também. Mais um mês chegando e o tempo está passando cada vez mais rápido. E hoje parece que é a minha primeira vez que eu estou subindo no altar. É sério. Por isso que quando a gente fala cada culto, é uma atmosfera espiritual. Eu estou literalmente uma pedra de gelo. É minha primeira vez. Mas, enfim, vamos lá. Elevação espiritual e abundância. Outro grande sofrimento da humanidade é a pobreza. Mas por que ainda não conseguimos erradicá-la? É preciso entender que quando a pobreza chega ao fim, isso significa que no mundo espiritual se atingiu o nível correspondente à abastança. Em outras palavras, o problema da dificuldade material está relacionado à posição espiritual de cada um. Essa condição começa a mudar à medida que as impurezas são eliminadas, proporcionando a elevação do Yokun. Existem dois caminhos para alcançar esse patamar espiritual mais elevado. No primeiro, o indivíduo elimina máculas, enfrentando os sofrimentos da vida. No segundo, evolui, ao praticar o bem e ajudar os outros. Este segundo caminho é mais rápido e eficaz. Ao agir em prol da felicidade alheia, a pessoa melhora a sua qualificação espiritual. E quando mais elevada for essa posição, mais facilmente superará as dificuldades dos planos inferiores que antecedem o nível de abundância. Muitas vezes me perguntam se a infelicidade está ligada ao estado psicológico da pessoa. E a resposta é: sim, está. Imaginem uma montanha. Quanto mais se sobe em direção ao topo, mais ampla se torna a visão. Já quem está nos níveis mais baixos tem pouco alcance visual. Da mesma forma, quando alguém está mal psicologicamente, sua visão se estreita, o raciocínio se confunde e os pensamentos se tornam negativos. Mas aquele que atinge o topo da montanha, esse sim é capaz de enxergar tudo com clareza. Eu vou tomar uma aguinha antes. Esse ensinamento é muito claro, né? Aqui eu entendo assim, que para você se elevar, tanto espiritualmente quanto materialmente, você precisa se qualificar no mundo espiritual. E de que forma? Primeiro passo, oração e jorei. É fundamental. O Yokun, para quem não sabe, é a matriz espiritual de cada ser humano. É aquele termômetrozinho que fica lá no mundo espiritual e que na maioria das vezes ele sobe e desce. Tratando-se do Yokun, é até bom que a gente reflita sobre isso. Quantas vezes por dia é uma prática, tá? Para todos nós, inclusive para mim. Vamos prestar atenção. Quantas vezes por dia
o nosso Yokun sobe e o nosso Yokun desce. Quando você pratica o bem, quando você tem aceitação, quando você não lamuria, quando você abraça a sua missão, independentemente dos problemas, porque a vida, ela tem que ter problemas. Porque se ela não tiver, não tem graça. A gente não cresce, a gente não evolui. Quantas vezes por dia o nosso Yokun sobe ou ele desce? Eu estou sendo grata. Aqui Meixo Sama fala até mesmo do psicológico do ser humano. E realmente, o psicológico, ele é o ponto fundamental. Porque quando você está bem, o seu psicológico e o seu emocional está também. É o equilíbrio. Aí a gente vai falar, mas eu passo por tantas purificações. Eu passo por tantas dificuldades. De que forma eu vou crescer e de que forma eu vou evoluir? Como é que eu vou amadurecer? A gente tem que ter problemas. E aí é onde mora o segredo. Quando você tem o problema, você é capaz de analisar a você mesmo até que ponto você tem fé. Nós estamos passando por problemas e situações não somente espirituais, porque a espiritual ela está pesada. Mas o material, ele só vai chegar a mim se eu me elevar espiritualmente. Tudo é espírito precede a matéria. Muitas vezes nós acreditamos que os nossos antepassados, os nossos ancestrais, eles estão em paz, eles estão num nível bom de aceitação. Isso é o que nós acreditamos. Mas tudo é o reflexo. Muitas vezes, o mundo espiritual está sendo o reflexo em nossas vidas. E nós não entendemos, nós questionamos, nós julgamos. E, às vezes, é a espiritualidade chamando a nossa atenção para esses pequenos detalhes. Porque quando no mundo espiritual está a aceitação, a paz, automaticamente é o reflexo que vem para cada um de nós. E assim vai começar o nosso crescimento material. Mas também tem um outro detalhe. O crescimento material, ele é mérito. É busca. Não adianta a pessoa querer ter uma vida cheia de prazeres, abundante, se ela não busca. Como é que Deus pode te abençoar? Só se você ganhar na loteria. Mas se você também não jogar, você não vai ganhar. E ainda assim pode ser que você não ganha, tá? Porque até para ganhar na loteria precisa ter mérito. E às vezes a pessoa, ela fala, mas eu não cresço materialmente. É difícil a gente fazer essa análise. Porque nem sempre o crescimento material vai atingir o topo que você quer. Às vezes é preciso ficar naquele patamar, não de estagnação. Mas a gente precisa aprender o porquê que a gente está naquele nível material. Como que nós vamos poder entender tudo isso? Buscando na espiritualidade. Buscando na oração. O doar-se gera gratidão. O doar-se gera crescimento. O doar-se gera bênção.
Então, sejam gratos, independentemente da situação. Aceitem. Entreguem-se verdadeiramente nas mãos de Deus. Quando a gente atinge esse nível de entregar-se, Deus dá um amparo tão grande que o que chega, você aceita e você consegue. Aquela situação, você consegue amparar aquela situação de uma maneira que ela não te abala mais. Mas não porque ficamos frios, porque crescemos espiritualmente. A estagnação só chega para aqueles que apenas buscam o que é material. Nós precisamos eliminar as nossas fraquezas, as nossas máculas, os nossos apegos, as nossas faltas de aceitação. E nós temos uma ferramenta que vale ouro, que é o jurei. O jurei é fundamental para que a gente evolua espiritualmente. Então, busquem na oração, busquem no jurei, porque quando a gente está voltado para a espiritualidade, a estagnação não chega. E o seu emocional evolui. Tá bom? Então, o que eu tinha para passar hoje era isso. Quero agradecer a todos. Entregue-se com amor, que é o que nós estamos precisando. Tá bom? Vou passar a palavra para o reverendo agora. Obrigado a todos e uma excelente missão. Fiquem com Deus.